Nós quisemos pensar nesta exposição e todo o processo com os artistas e mesmo com toda a equipa que trabalhou na exposição foi como é que podemos desconstruir esta imagem tão estática do arquivo e tão quase inacessível, não é? Portanto, quisemos ir ao arquivo, desconstruí-lo, desmontá-lo, reinterpretá-lo, ressignificá-lo e trazê-lo para a nossa contemporaneidade e criar novos arquivos, no fundo, todos os dias. Portanto, esta exposição partiu de um desafio que era pegar em 3 documentos do século XVI e XVII, que são 3 códices iconográficos, vamos dizer assim, sobre a Ásia, também sobre Goa, sobre esta região. Portanto, basicamente, um é o Códex Casanatense, que muitas vezes aparece, porque tem várias imagens iconográficas de pessoas da Ásia, o que não é assim tão frequente aparecer, é um documento do século XVI. O outro é uma Suma de Plantas, portanto já para o século XVII, mas um livro que tem imagens belíssimas sobre a flora desta região, e um livro de plantas e fortalezas, portanto já uma coisa mais institucional, mais ligada à própria administração colonial portuguesa, vamos dizer assim. São mais de 10 artistas, com percursos diferentes, alguns já a terminar enfim, estudos, ou outros que já com carreira sólida, outros a começar, enfim, diferentes perspectivas e diferentes momentos da vida também. E o desafio foi muito livre, quer dizer, cada um olhando para esta documentação e também olhando para outro material bibliográfico que fomos trabalhando ao longo de um ano, tinha a liberdade de escolher qual era o seu caminho, no fundo. Portanto, o que nós vamos encontrar quando vemos a exposição são muitas vozes e muitas abordagens. Umas mais ligadas à flora, sem dúvida, esse foi um tema muito forte também, penso eu, por causa das questões ambientais hoje em dia, não é? Das preocupações ambientais da nossa própria contemporaneidade. Penso que isso também puxou muito para se discutir certas questões de hoje, olhando também para o passado. E outros são coisas mais institucionais, mais ligados, no fundo, às estruturas de poder. Também se questiona muito, não é? No mundo de hoje, num mundo tão, enfim, problemático, questionou-se muito as estruturas de poder e os arquivos, como é que desconstruímos os arquivos enquanto instituições eventualmente reprodutoras de poder. Todos nos adaptámos a comunicar uns com os outros à distância, e isso ajudou a todos termos uma periodicidade em que nos reuníamos. Às vezes bastante distante uns dos outros, mas sempre a trabalhar em conjunto. Foi uma exposição feita e construída num processo colaborativo. Então o meu papel nesta exposição, no fundo o meu desafio foi ser a arquivista da exposição. E como é que se é uma arquivista de uma exposição? Pensar o que é que podia ser o nosso próprio arquivo. E ocorreu uma imagem de um quipu. O quipu é um objeto peruano do tempo do Império Inca, em que se contava a realidade, ou seja, através de fios de lã unidos, podia-se contar objetos, datas, número de população, histórias também. E, portanto, na exposição, quem for visitar pode ver um quipu, uma proposta que eu construí, feito de fios de coco, portanto, de corda de coco, um objeto típico daqui. Ou seja, a ideia foi transpor algo que é de um contexto americano para o contexto de Goa também, um pouco na linha destes nossos olhares cruzados da exposição. E cada nó, porque no fundo são os nós do quipu que trazem a informação, cada nó é no fundo uma parte do conteúdo, uma parte da memória, uma criação da memória e da experiência que nós vamos tendo ao longo desta exposição, e também os próprios visitantes são chamados, se quiserem, fazer o seu próprio nó, enfim, simbolizando a experiência que tiveram ao ver a própria exposição. Portanto, no fundo, o arquivo desta exposição é um conjunto de fios, que são caminhos, que são experiências, que se desenrolam e enrolam e dos quais se fazem nós, com as memórias que nós vamos construindo todos os dias e recriando e reconfigurando um pouco.